Alô, você que acompanha o professor Gadelha, tudo jóia, meus queridos? Vamos a mais um desafio de física, mais exatamente geradores, tá? Aqui nós temos uma questão da SpaceX de 2018, tá? Em que o enunciado dela dá essa figura, tá? Essa figura mostra um circuito aonde se tem um gerador, tá? Cuja a FEM dela é de 5 volts, resistência interna de 1 ohm. E esse gerador sustenta esse circuito contendo esses 6 resistores aqui, todos eles também com 1 ohm de resistência, tá? O enunciado avisa que todos os resistores, tá, que estão aqui no problema, inclusive o resistor interno do gerador, são resistores ômicos. E o que ele quer saber, qual é a DDP entre os terminais do gerador, tá? Para começar, se ele pergunta qual é a DDP entre os terminais do gerador, isso é a mesma coisa que perguntar qual é a DDP do circuito, tá? Ainda mais nesse caso aqui. Para quem está vendo aqui, aliás, em qualquer caso que cai em prova, o gerador está sempre em paralelo com o resto do circuito. Então, quando se pergunta qual é a DDP entre os terminais do gerador, obrigatoriamente ele está falando do circuito, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar. O que vai ter que acontecer aqui? Primeiro, uma primeira coisa que assusta é a configuração do circuito, tá? Tá aqui numa configuração de um losango, enfim, tá? E no primeiro momento é uma configuração que não aparece muito nos exercícios, nos livros, nas apostilas, e aí o candidato pode ser que se assuste. Mas se você acompanha o professor Gadelha, susto não existe no seu dicionário. Porque o que você vai fazer? Primeiro, eu tenho uma associação de resistores. Só que pela figura, a configuração não deixa óbvio se é uma associação em série, se é uma associação em paralelo, tá? Se é uma associação mista, não está deixando muito claro. Mas se você me acompanha, então você sabe, conhece um macete para identificar isso. No mínimo, para identificar se é em série ou em paralelo. Qual é o esquema? Então vamos lá. Aqui eu tenho a corrente elétrica, tá? Saindo aqui do terminal positivo, aqui o terminal negativo. E a corrente elétrica vem caminhando até que chega nesse nó. Quando chega nesse nó, o que acontece? A corrente, deixa eu vir para cá, a corrente se divide. Um pedaço vai vir para esse ramo, um pedaço para esse outro ramo do meio e mais um pouco para o outro ramo da esquerda. Ora, se você tem um nó onde a corrente se divide, isso é situação de quê? Isso, associação em paralelo. Então, nós temos aqui uma associação em paralelo de 3 ramos. Cada ramo possuindo 2 resistores em série. Então, na verdade, a gente tem uma associação mista, tá? Então, o que a gente vai resolver primeiro? Achar a resistência equivalente para cada ramo. Esse ramo da esquerda vamos chamar de ramo 1, o ramo do meio, ramo 2, e o ramo da direita, ramo 3. Como eu falei, em cada ramo tem 2 resistores em série. E como a gente já sabe, resistência equivalente para associação em série é só somar as resistências. Então, a gente pode escrever que a resistência equivalente do ramo 1 é igual à resistência equivalente do ramo 2, que é igual à resistência equivalente do ramo 3, que vai me dar, como cada resistor vale 1 ohm, então para cá 1 mais 1, 2. Então, cada ramo, é como se em cada ramo eu tivesse um único resistor de 2 ohms. Agora, esses três resistores de 2 ohms, tá? Eles estão configurados em paralelo. Por isso a associação mista.
A associação mista é o quê? É aquela associação em que você tem a associação em série e a associação em paralelo no mesmo balaio, no mesmo circuito, como é o caso dessa questão das PSECs, tá bom? Então agora, para eu achar a resistência equivalente do circuito todo, como agora é em paralelo, então a gente sabe que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de cada resistor. Como em cada ramo eu tenho um resistor de 2 ohms, então eu tenho 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, que vai dar 3 sobre 2. Logo, a resistência equivalente é de 2/3 de ohm. Inverte de um lado, inverte do outro, tá? Até aí, beleza. Só que o que a gente fez até agora foi o quê? Achar a resistência equivalente. Mas, Gadelha, se ele está pedindo a DDP entre os terminais A e B, ou seja, a DDP do circuito, como você comentou no início, por que você está perdendo tempo calculando a resistência equivalente? Porque sempre que você tem um problema de circuito elétrico, você precisa da resistência equivalente para você poder trabalhar com as próximas expressões, como por exemplo a lei de Ohm, certo? Para poder aplicar a lei de Ohm no circuito, eu preciso da resistência equivalente. Ah, mas Gadelha, como é que você sabe que pode aplicar a lei de Ohm? Ué, no enunciado da SpaceX, a SpaceX está avisando que todos os resistores são ômicos. Quando eu digo que um resistor é ômico, significa que os resistores se comportam de acordo com a lei de Ohm. Ou, em outras palavras, eu posso usar a lei de Ohm para resolver esse problema. Ou como parte da resolução, tá? Continuando, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. A minha ideia é o quê? Aplicar a lei de Ohm no circuito, tá? Só que a gente sabe que a lei de Ohm, no caso a primeira lei de Ohm, tá? Primeira LO, lei de Ohm, é o quê? DDP do circuito vai ser igual a resistência vezes corrente. Resistência, no caso, é a resistência equivalente. Está aqui, 2/3 de ohm. Mas eu não tenho a DDP, até porque a DDP é o que a SpaceX quer saber, e eu não tenho a corrente. Então eu tenho duas equações para uma incógnita. Tá? Eu preciso, portanto, da matemática, vindo da matemática, eu preciso de uma segunda equação. Entra em cena a equação do gerador. A equação do gerador diz o quê? Que a DDP do circuito, no caso, a equação com regulamento debaixo do braço, a equação do gerador diz que a DDP fornecida pelo gerador, a DDP que vai para o circuito, é igual a FEM do gerador. A FEM do gerador nada mais é do que o quê? A DDP produzida pelo gerador, tá? Só que como eu tenho a resistência interna, essa resistência interna rouba uma parte dessa tensão, dessa DDP produzida pelo gerador. O que sobra é o que vai para o circuito, que é o U. Então, U igual a E menos a resistência interna vezes a corrente. Essa é a equação do gerador, que aí vai ficar, no caso aqui ficaria, né? O U é o que eu quero saber, a FEM foi dada, 5 volts, menos a resistência interna, que é de 1 ohm, tá? Porque a SpaceX avisa que onde tiver R é para considerar como 1, então 1 vezes I, ou seja, a DDP do circuito é igual a 5 menos I. Eis aqui que nós temos a segunda equação, tá? Agora, o que a gente vai fazer, portanto? Eu já sei o que eu vou fazer agora. Isolando a corrente, o que eu quero? Eu quero a DDP, eu quero U. Então eu vou isolar a corrente aqui, I igual a 5 menos U. E agora eu vou pegar essa expressão da corrente e substituir na primeira lei de Ohm. Então vai ficar U igual a R, que no caso é 2/3, é o R equivalente. Então eu já boto logo aqui 2/3 vezes 5 menos U. Certo? Fazendo a distributiva,
2 vezes 5, 10. 10 sobre 3 menos 2 terços de U. U mais 2U sobre 3 igual a 10 terços. Isso aqui vai ficar 5U sobre 3 igual a 10 terços. Ok? Cancela 3 com 3. E aqui o 5 com 10 simplifica, vai ficar 2. Resposta, DDP do circuito igual a 2 volts. Olha aqui. Certo? Beleza? Entenderam? Tinha até uma outra maneira mais fácil que talvez você tenha feito. Que seria o quê? Em vez de isolar a corrente, substituir substituir o U aqui na corrente. Isolar a corrente a partir da primeira lei de Ohm. Que eu poderia pegar a lei de Ohm aqui e fazer esse R é 2 terços. 2 terços de I igual a 3U sobre 2. E aí substituir esse 3U sobre 2 aqui, tá? Aqui, tá? Onde você tem 5 igual a, U igual a 5 menos I, no lugar do I coloca 3U sobre 2 e resolve. Talvez até de uma maneira mais fácil, dependendo aí do seu gosto, ok? Gostou? Entenderam? Ficou claro para você? Beleza? Então deixa o seu like, nos acompanhe nas redes sociais, acione o seu sininho para você saber a cada momento que a gente sobe um vídeo novo para você, tá? São todas as terças, quintas e sábados, tá? Tem um vídeo novo aí com dicas, exercícios, resoluções para você fazer, tá bom? Se você tiver dúvida, de repente você está aí papirando, estudando para o Enem, para um concurso aí militar, seja ele o CAP da Marinha, a SpaceX do Exército, EAGS da Aeronáutica, ou você está tentando SpaceX, EAR, AFA, tá? Ou você vai tentar um concurso público e está aí papirando, teve uma dúvida, uma questão que você não conseguiu resolver, ou você viu a solução, mas não entendeu muito bem, manda pra gente. Manda pra gente que a sua dúvida vira vídeo e ao mesmo tempo nós ajudamos diretamente a você a conquistar uma vitória aí na sua vida profissional, ok? Um abraço, até a próxima e beijo nas crianças.